Fala, moçada! Tudo tranquilo? Tudo em paz? Então sejam bem-vindos a mais um amoroso, delicioso e construtivo encontro com o professor Nunes. É isso aí, é exatamente isso. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de história de maneira agradável, divertida, sem sobressaltos, sem grandes problemas. É verdade. Que os problemas estejam aí nos assuntos, não na nossa vida. É o que a gente espera, né? Bom, chega de churumelas e vamos começar a tratar do nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a Idade Média. Mas não a Idade Média oriental, aquela caracterizada por duas civilizações orientais, o Império Bizantino e o Império do Árabe Islâmico. Mas hoje a gente vai um pouquinho para o Ocidente e a gente começa a falar daquele período de 1000 anos, de 476 até 1453, a chamada Idade Média, assim conhecida, né? Mas no Ocidente, a Idade Média Ocidental é o nosso tema de hoje. Esta alta Idade Média, que eu coloquei aqui, nada mais é do que o período que se estende do século V, com a queda do Império Romano Ocidental, até o século X depois de Cristo. Então nós temos aproximadamente aí 5 séculos de Alta Idade Média. E por que a gente dá esse nome? Porque a Alta Idade Média é o período de formação, desenvolvimento e auge de um sistema socioeconômico e político denominado feudalismo. Sim, o tradicional, famigerado e conhecido feudalismo. Vocês já conhecem. Alguma vez na vida você já viu esse assunto. Então não é novidade. Mas alguns detalhes aqui são absolutamente pertinentes. Para a gente falar de feudalismo, a gente tem que entender as raízes do feudalismo, ou seja, as origens daquilo que iria se configurar num sistema feudal. E as origens do feudalismo se encontram num império, que um dia foi um reino bárbaro e que, com outros bárbaros germânicos da região da Alemanha, invadiu o Império Romano Ocidental, pondo fim a esse glorioso Império Ocidental da Antiguidade, Império Romano Ocidental. Bom, estamos aqui tratando do Reino Franco ou do Império Franco. Sim, um reino de origem bárbara, mas que com o passar do tempo, né, irá se configurar num grande e poderoso império, inclusive reconstruindo o Império Romano Ocidental. Que engraçado, né? Um bárbaro que invade o Império Romano e ajuda a derrubar esse Império Romano na Antiguidade, iria mais tarde reconstruir esse Império Romano Ocidental. Queridos, estou querendo dizer que para a gente entender o sistema feudal, nós temos que entender as suas origens. E as origens se encontram no Império Franco. Beleza? Alta Idade Média. Depois temos a Baixa Idade Média, que alguns dizem que é o período de transformações, mudanças ou até mesmo decadência do sistema feudal. Então, Alta Idade Média, formação. Você entendeu o que a gente vai fazer, né? A gente vai tratar então do reino que irá conquistar o mundo ocidental e que, portanto, se configurará num chamado Império Franco. Isso! Essa cena que vocês estão vendo aqui atrás, essa pintura, essa ilustração, ela traz grandes representações, grandes marcas do Império Reino Franco. Verdade, o sujeito está sendo batizado pela igreja e coroado pela igreja. Tem importância? Claro que tem. Vamos lá? Bom, a origem, galera, do Reino Franco ou do Império Franco remonta à época da queda do Império Romano Ocidental. Vocês estão vendo nesse mapinha que eu destaquei uma pequena área em azul ali no nordeste da França, já entrando inclusive em território alemão. Em 481, ou seja, logo depois da queda do Império Romano, aquela data famosa de 476 depois de Cristo, se formaria então um reino bárbaro que terá um pouco da sua presença ali ainda, ali um pouco na região germânica e uma parte significativa dominando a região ali da França, nordeste da França. Isso em 481. Esse reino vai crescer e vai dominar toda a França e outros territórios. Vai virar um império. Vamos entender? Bom,
A origem está aqui, as invasões bárbaras sobre o Império Romano. Então os francos são bárbaros que ajudaram a derrubar o Império Romano. Um dos, não o único. E você sabe muito bem que a gente está tratando então dessa invasão dos francos que vão se estabelecer em grande medida ali no território francês, nas chamadas Gálias na época do Império Romano. Esse é o núcleo do reino e do Império Franco, as Gálias na época do Império Romano e, mais tarde, francos França. Irão fundar, inclusive, cidades importantes como Paris. Tá entendendo? Que bom. Bom, de todos os reinos francos, de todos os reinos bárbaros, os francos foram aqueles que tiveram vida mais longeva, mais duradoura. Entende? Os visigodos foram derrotados pelos bizantinos logo depois, na Idade Média, Oriental, depois da queda do Império Romano, ali na região da Espanha, né? Espanha. Nós temos os ostrogodos, que na região da Itália foram derrotados também pelos bizantinos no processo de guerras de reconquista, lá do Justiniano. O norte da África, os vândalos também foram derrotados pelos bizantinos. E outros povos bárbaros que se instalaram no antigo Império Romano Ocidental também desapareceram, por vários motivos. O o reino franco, foi o que teve vida mais longeva, mais duradoura, e inclusive se desenvolveu e cresceu durante séculos. Queridos, se segurem. Por quê? Porque a gente começa a história do reino franco, do Império Franco medieval, a partir justamente do entendimento sobre uma grande dinastia, uma família de reis francos, né, que inauguram o Império Franco. Como isso acontece, como isso, né, se dá, nós veremos agora. Esta dinastia, família de reis, conhecida como Merovingia, é uma dinastia que governa o reino franco e cria o Império Franco de 481 a 751, exatamente. O nome Merovingio provém de um grande herói, de um grande nome dessa família, um grande ídolo dessa família, o famoso rei Meroveu, que junto com outros povos, inclusive bárbaros, conseguiu brecar com grande eficiência o avanço de um outro povo bárbaro, mas de origem asiática, que também atacou o Império Romano, que também ameaçava o Império Romano naquela época da Antiguidade, que são os hunos, que eu até brinco, né? Parecem centauros, viviam sobre cavalos. Nas batalhas, na famosa batalha de Campos Catalúnios, em 451, o Meroveu ajudou a vencer os hunos e a então impedir que os mesmos invadissem e dominassem a França. Isso é legal. Por isso ficou famoso, dinastia Merovingia em homenagem a ele. Mas não é ele, de fato, o indivíduo mais importante na dinastia Merovingia. Um cara muito importante, muito relevante, está aí na sua telinha. O nome dele? Rei Clovis. Que nome imponente, não? O governo do Clovis, o rei Clovis, da família Merovingia, vai de 481 a 511. Não é um período muito extenso, mas muito marcante para a história do Império Franco e do Reino Franco. Por quê? E por quê? Vamos lá. Bom, Clovis era casado era casado com Clotilde. Parece que ele escolheu a esposa pelo nome, né? Patrícia, Janaína, Camila, nada interessava. Clovis tinha que se casar com Clotilde. Clotilde havia se convertido ao cristianismo, uma das heranças do Império Romano, um dos legados do Império Romano, que vai se recuperar depois desse baque da queda do Império Romano, né? Onde cresceu e se desenvolveu, inclusive acabou até sendo a religião oficial do próprio Império Romano. Clotilde influenciou Clovis, mas Clovis também era inteligente a ponto de perceber que se unir à Igreja Católica era legal e era fundamental. Esta união entre um rei bárbaro, um rei pagão, né? Ou seja, que acreditava em vários deuses, porque as religiões bárbaras eram politeístas, né? E a religião cristã é monoteísta, como você bem sabe. Essa união com a Igreja Católica, desse pagão, foi fundamental para que o Império nascesse e se desenvolvesse. Clovis percebeu a importância não só religiosa, mas a importância também social e política dessa aliança, dessa união.
Por quê? Porque assim que Clovis se converteu ao cristianismo, e assim obteve o apoio da igreja, a instituição religiosa católica, chamada Igreja Católica, não é isso? Ele pôde legitimar o seu poder político, porque a Igreja Católica passou a legitimar o seu poder uma vez que disse que o poder de Clovis vinha de Deus. Mas o Deus cristão, bom, o que isso tem a ver com a importância desta união, professor? Tudo. Porque a partir disso, Clovis conseguiu fazer uma proeza dentro do mundo franco. Ele conseguiu promover uma união entre as tribos francas. Sim, porque as tribos francas eram fragmentadas, divididas, não havia uma unidade política, um rei para todos os francos. O que nós tínhamos era uma descentralização política, cada tribo tinha o seu próprio líder, o seu próprio governante. Mas Clovis, ao se unir à Igreja Católica, a igreja monoteísta, que acredita em um só Deus, consegue criar uma identidade entre os bárbaros. Com muita dificuldade, com muito esforço e com muito tempo, o Clovis consegue aos poucos justamente converter os francos ao cristianismo e assim criar uma identidade que possibilitou a união entre os francos. Nesse sentido, Clovis conseguiu ser o primeiro rei dos francos agora unificados, das tribos francas. Lembre-se que o monoteísmo ele tende a promover uniões. Afinal de contas, quando você acredita em um só Deus, você gera uma identidade ao redor desse único Deus. Quando você tem vários deuses, você tem predileções. Não estou querendo dizer que uma coisa determina a outra, mas que ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. É nesse sentido que a igreja é importante, no sentido de não só legitimar o poder do rei, mas também dar a ele a condição de unir as tribos francas, promover a unificação dos francos. Agora, para a Igreja Católica, também essa união é absolutamente vantajosa. Porque ao levar a fé católica aos bárbaros e assim promover uma série de conversões nesse mundo bárbaro, a Igreja Católica expande as suas ideias, expande a sua fé e também, claro, que como igreja expande a sua influência, expande o seu poder ali na Europa Ocidental. Lembrando que a igreja precisava também de um braço armado, um braço político forte que pudesse defendê-la e defender os seus interesses e a sua maneira de enxergar a fé e o mundo. Então essa união, essa aliança, ela foi boa para Clovis e boa para a igreja. Ambos ganharam com essa união. Esta pintura retrata a importância dessa relação. Vocês estão vendo aqui o Clovis sendo batizado pela igreja. E vejam que traz aqui uma força simbólica muito grande. Porque a igreja coroando e batizando o Clovis, o rei franco, bárbaro, né, está querendo dizer outra coisa. Está querendo dizer o quê, professor? Que a igreja está acima do rei. Que quem entrega o poder, quem legitima o poder desse rei é Deus. E quem fala o nome de Deus é a igreja. Veja que a igreja, com seu poder religioso, se coloca acima do poder temporal e político dos reis. Isso vai ser uma característica do mundo feudal, já vai anotando. Afinal de contas, prezado e atento aluno, a igreja, no mundo feudal, será a instituição mais poderosa. Terá poder religioso, terá poder cultural, monopólio cultural e, obviamente, até poder econômico, porque terá em suas mãos terra. E não poderíamos deixar de falar também o poder político, né? De orientar e aconselhar os reis e os nobres. Bom, veja a importância do Clovis. Durante o governo do Clovis, nós tivemos, a partir da unificação das tribos francas, nós tivemos um processo de expansão, o início da expansão, o que evidentemente caracteriza o início do Império Franco. Mas foi justamente no governo de um sucessor, de um descendente de Clovis, da família Merovingia, chamado Dagoberto, no ano 629, que o Império Franco, durante a dinastia Merovingia, chega ao seu ápice de conquistas territoriais. É legal porque a gente consegue aqui fazer uma comparação. 481, vejam a dimensão territorial do Reino Franco. Agora, no outro mapa, você percebe o tamanho do império.
que se forma a partir do governo do Clovis e que se, né, consolida no governo do Dagoberto, do governo do Dagoberto, em 629. Vejam que mais do que dobrou o território franco, principalmente avançando sobre áreas que nós denominamos hoje de francesas. Sim, por isso francos, França, que a gente já comentou. Agora, não cometa um erro que é dos mais graves e crassos. Nós estamos falando aqui, galera, que o rei Dagoberto levou então as fronteiras do Império Franco ao seu ápice durante a dinastia da família Merovingia. Bom, depois de Dagoberto, ainda na dinastia Merovingia, os francos foram governados por reis preguiçosos, reis que não queriam saber de governar, só se preocupavam com questões pessoais, particulares. Eles não queriam saber de política e administração. São denominados de reis indolentes. Indolente significa preguiçoso, para não dizer vagabundo. É isso mesmo. Não queriam saber de governar. Eu não disse que esses reis governaram juntos, prezados. Eu disse que esses reis, eles se sucederam e todos eles tinham uma marca. Não queriam saber de política e administração. Então, do século VII até 751, quando acaba a dinastia Merovingia, temos reis indolentes. E é claro, por serem indolentes, esses reis preguiçosos, eles acabam minando sua própria autoridade. Porque ninguém vai acreditar mais nesses caras, ou vai também, naturalmente, ninguém vai mais, né, acreditar que esses reis, de fato, têm poder e autoridade. Por quê? Porque não são eles, de fato, quem governam. Bom, se alguém um dia te chamar de vagabundo, responda, vagabundo não, indolente. É mais bonito. A pessoa talvez nem entenda o que é isso. E aí você diz, tá vendo? Preguiçoso até posso ser. Mas vagabundo não, eu estudo, eu leio, eu assisto aula de história do professor Nunes. E assim, é isso aí, galera. E assim eu evoluo, né? Mais um vocabulário. Queridos, durante os governos, os vários sucessivos governos indolentes, nós tivemos, como eu disse a vocês, uma crise, né? Uma grande crise, uma extensa e profunda crise e decadência da dinastia Merovingia. Mas quando eu falo dinastia, eu estou falando que é uma decadência da autoridade desses reis, né? Se esses reis não queriam governar, claro que a autoridade desses reis, né, a autoridade se enfraquece. É nesse sentido que eu falo de decadência e crise da dinastia Merovingia. Bom, como você já sabe, se os reis indolentes não queriam saber de administração e de política, alguém então governou no lugar deles. Então, na teoria, o rei ele tinha o poder de direito, no sentido do quê? Ele tinha o direito de colocar a coroa, sentar no trono, e também tinha um poder de fato, no sentido de governar na prática. Mas, como esses reis não queriam saber de governar, eles tinham poder de direito ainda, porque eles tinham a coroa, eles tinham o trono, né? Isso transmitido de maneira hereditária pela família Merovingia, mas não tinham mais poder de fato. Ou seja, na prática, quem governava? Diante desse vazio de poder, diante desse vazio político e administrativo deixado por esses reis vagabundos, quem passou a governar o Império Franco? Quem passou a governar foram os majordomos, assim chamados. Você pode chamar de mordomos dos palácios, prefeitos dos palácios, pode chamar até de primeiro-ministro, se você achar melhor, contanto que você entenda. Esses caras eram verdadeiros conselheiros dos reis, que deixaram de somente aconselhar os reis, para que os reis agissem e tomassem decisões, e agora passaram de fato a tomar decisões e governar o Império Franco. Então, a gente percebe que à medida que os majordomos se destacam, os reis indolentes perdem cada vez mais autoridade, prestígio e influência dentro do Império Franco. Bom, merece destaque, dentre os majordomos, a figura absolutamente poderosa, né? Um verdadeiro ídolo, não só dos franceses, mas um ídolo principalmente, um ídolo da cristandade até hoje,
que é a figura do Carlos Martel. Bom, vamos entender o que é isso. A Batalha de Poitiers não é uma simples batalha. Ela foi a grande batalha da cristandade nessa época. Como vocês já devem saber, a partir do século VII, os árabes, agora islâmicos, convertidos ao islamismo, à fé monoteísta também, pelas mãos do profeta Maomé, ou Muhammad, começam uma grande e bem-sucedida expansão territorial. Para o Oriente, sim, mas também para o Ocidente. Claro, vão começar então a invadir territórios que até então eram cristãos. Norte da África, entende? Vão dominar ali o mar Mediterrâneo, uma rota de comércio sensacional, maior rota de comércio do mundo na época. E vão, de maneira abusada, passar ali para o território europeu. Eles vão atravessar aquele que nós chamamos de Estreito de Gibraltar, em homenagem inclusive a um árabe chamado Gibraltaric, e vão chegar a dominar um território que durante muito tempo foi cristão. É isso mesmo, vão dominar o que nós chamamos de Península Ibérica hoje. Onde mais tarde nasceriam nações importantes para a nossa realidade da América, Portugal, Espanha. E ali, a partir de então, nós teremos os islâmicos, que serão chamados, por habitar a região da Península Ibérica, de mouros. O que é a mesma coisa, islâmico e mouro, mas o mouro é aquele islâmico que habita a Península Ibérica. Mas esses caras não queriam parar na Península Ibérica. A ambição era enorme e se constituía na ideia de dominar todo o mundo europeu. Porém, todavia, alguém disse: não vai ser hoje, meu querido. Esse alguém era o famoso Carlos Martel. Carlos Martel, major-domos. Vejam que na época assumia não só uma liderança militar dentro do Império Franco, mas começava também a apresentar uma série de poderes e influências políticas dentro do Império. Afinal, os reis eram indolentes. Esse foi o primeiro grande major-domos. O nosso amigo Carlos Martel, é isso mesmo, com seu martelo, o Thor, brincadeira, lutou para defender os francos contra os árabes, o avanço árabe, mas também lutava pela cristandade, já que a dinastia merovíngia é uma dinastia que se converte ao cristianismo. A luta aqui não é só para o território, mas a luta aqui também é uma luta religiosa. Os islâmicos contra os cristãos. Vejam os símbolos do islamismo e do cristianismo. Bom, para a felicidade dos cristãos, até hoje, na Batalha de Poitiers, que aconteceu justamente travada na região da França, como vocês podem perceber nesse mapinha, o Carlos Martel vence os islâmicos e consegue brecar, esse ímpeto expansionista dos árabes. É verdade que os árabes continuariam ali na fronteira, atacando, enfim, e causando uma série de problemas e dificuldades aos francos. Mas a verdade tem que ser dita que se talvez o Carlos Martel não tivesse vencido essa batalha para os cristãos e para os francos, isso mesmo, o cristianismo poderia ter desaparecido, não? Galera. Por isso, esse cara é um verdadeiro ídolo para o mundo cristão, Carlos Martel. Bom, se ele se destaca, e mais do que os reis, porque ele é o cara que age, realiza e de fato protege o império, então a Igreja Católica, que sempre deseja, ou sempre desejou, sempre espera ter um braço armado, um líder, uma liderança política que pudesse lhe proteger, consegue agora observar que são os majordomos que merecem o apoio e não mais os reis. Bom, um descendente do Carlos Martel, cujo nome é um tanto quanto estranho, Pepino. Parece que os pais de Pepino foram à quitanda para descobrir o nome dele, para, enfim, pensar no nome da criança. Uma cenoura, um quiabo. Acho que não, esse pepino está maravilhoso. Pepino japonês, esse aqui mesmo. Bom, Pepino é um descendente ali do Carlos Martel, e eu digo mais, hein? O poder dos majordomos passa a ser tão significativo que o cargo de majordomos não é mais um cargo escolhido pelo imperador, como era antes, mas sim hereditário. O fato do cargo ser hereditário já começa a apresentar sinais de uma monarquia, que também
o poder é transmitido, cujo poder é transmitido também de pai para filho. Vejam que é importante isso. Bom, Pepino, major-domos, conhecido como breve, porque o seu governo vai ser curto, mas intenso. Pepino é curto, mas intenso. É isso que importa, professor. Tá aqui o Pepino, né? Eu não ia colocar outra imagem. Tem que ser essa. Pepinão. O Pepinão. Né? Pepino consegue algo importantíssimo para suas pretensões políticas. Ele consegue o apoio do Papa. Portanto, consegue o apoio nada mais nada menos da liderança da Igreja Católica. De maneira bem óbvia, estamos falando da liderança da Igreja Católica. Exatamente. Não, professor. Estamos falando que a Igreja Católica, através do seu líder, Papa, apoia Pepino. Não mais apoia os reis, porque os reis indolentes apresentam cada vez mais, né, o quê? A sua preguiça e cada vez mais, né, se isentam da responsabilidade do poder político, até mesmo militar. A igreja e o Papa não queriam um governante fraco, frágil. Queriam um governante forte, capaz de defendê-la quando preciso. Vejam que interessante. O Papa Zacarias. Professor, mas isso aí não é dos trapalhões? É que, Zacarias eu ia colocar o quê? Pepino eu vou colocar o quê? Cara, essa aliança, ela de fato se consolida a partir do momento que o Pepino ele defende a Igreja Católica e suas terras contra um povo bárbaro chamado de Lombardos. Os lombardos atacam a Itália, atacam ali as terras da Igreja Católica, e o Papa Zacarias, com esse sorriso, né, único, pede ajuda não aos reis indolentes, mas ao próprio major-domos, né, que tinham de fato uma liderança militar e até mesmo política. E o Pepino sai em socorro do Papa com seu exército de picles, né? E assim a aliança é consolidada. Zacarias fica muito feliz, né? A igreja então consegue se livrar dos lombardos com a ajuda do Pepino, uma salada de pepino. E Zacarias então diz que apoia o Pepino nas suas pretensões políticas. Bom, a relação é tão boa que o Pepino chega a entregar ao Papa Zacarias o chamado Patrimônio de São Pedro, que é uma larga e extensa propriedade no centro da Itália, onde mais tarde, né, nós chamaríamos de Vaticano. Inclui nesse patrimônio de São Pedro a cidade fantástica de Roma. Veja como é importante. Não é só Roma, é uma vasta área, um vasto território que pega ali a região central e até um pouco a setentrional da Itália. Podemos chamar de patrimônio de São Pedro, podemos chamar de estados pontifícios, né? Estados da igreja, que faz a ponte entre o céu e a terra, podemos chamar de estados papais, tanto faz, contanto que você entenda que a relação deles é ótima. Zacarias e Pepino. Bom, com esta união, claro, o objetivo de Pepino era ser o próprio rei. Assim, nosso amigo Pepino dá um golpe ninja, né? Um golpe ninja de Pepino, e derruba o último rei indolente, chamado Childerico III, o último rei da dinastia merovingia. Assim, Pepino se consagra como o primeiro rei de uma nova dinastia que ele iria fundar, a dinastia carolíngia. Ele seria o primeiro rei da dinastia carolíngia. Essa é mais importante do que a merovingia para nós que estamos estudando história. Professor, peraí, Pepino ainda funda uma nova dinastia monárquica? Sim. Qual é ela mesmo, professor? A dinastia carolíngia. Professor, será que essa dinastia ela não foi fundada por Carolinas? Carol. Não, para de cantar. Coisa séria. A dinastia moçara carolíngia é a dinastia que vai de 751, com a fundação, né, do Pepino, né, com Pepinão, o breve, mas muito intenso, até 843 d.C. Bom, essa dinastia é chamada de Carolíngia por conta do seu maior nome, o maior de todos os reis, o mais marcante rei do Império Franco. Ai, professor, não tenho a menor ideia. O imperador Carlos, um dos filhos de Pepino. Professor, mas o filho de Pepino, Pepininho, é? Não é Pepininho. Será que o Carlos não tinha um Pepininho? Olha, pessoal, cuidado, hein? Porque esse cara vai ser um imperador chamado Carlos, conhecido como Magno. Ah, mas talvez ele seja só grande em conquistas, em poder, mas ele tem um pepininho, porque ele é filho do Pepinão. Cala a boca, para de falar besteira. A aula é séria, professor, é sério. Postura acadêmica adequada. O governo do Carlos, que será chamado de Magno não à toa, ou seja, o grande,
o Grande, vai de 768 a 814 depois de Cristo. Percebam que o governo dele tem mais de 40 anos. E durante mais de 40 anos esse cara realizou coisas fantásticas. Você está pronto? Você segura. Tá com a canetinha aí? Beleza. Ah, professor, isso aqui está sendo gravado. Eu vou voltar, eu vou para frente, eu vou para trás. Faço o que eu quero, tá? Não preciso ficar escrevendo. Indolente. Só nada. Bom, queridos, está aí a imagem do nosso amigo Carlos Magno. Nós vamos falar um pouquinho dele. Carlos Magno foi grande, né? Magno, assim como Alexandre o Grande. E é um dos grandes ídolos, né, do mundo francês, vai ser ídolo de Napoleão Bonaparte, enfim. Porque esse cara, ele promove uma expansão territorial. E como consequência, né, à medida que o império avança as suas fronteiras, expande as suas fronteiras, se espraia, né, por outras regiões, a Igreja Católica, né, sempre ali aliada e unida aos reis francos, também acabam por ampliar os seus horizontes, os seus domínios e difundir a sua fé e a sua crença. A expansão territorial não foi a primeira, você já sabe que rolou antes, mas, cara, vale a pena a gente dar uma olhada. Vejam, aqui nós temos, pela legenda, nós temos aqui numa região mais central da atual França, aquilo que foi conquistado antes do Carlos Magno, lá da dinastia Merovingia. Mas, esses territórios que estão aqui, galera, que estão aqui pintados de amarelo, na cor amarela, são territórios conquistados e ocupados por Carlos Magno. Percebam que as conquistas, elas foram tanto para o Oriente quanto para o sul ali da região francesa, né, norte da Itália, ou também um pouco também para o oeste, um pouco para o norte, quer dizer, vejam que esse cara ele expandiu as fronteiras de maneira geral, né? Não só para um lado, né? Não é interessante isso aí? Para os quatro cantos, digamos assim. Tem algumas áreas com a cor escura, de um verde escuro e um verde claro, são áreas de influência política, são áreas em que a ocupação francesa não ocorreu, os francos, mas esses povos acabavam se submetendo, né, à liderança, ao poder ali do imperador, e que assim pagavam tributos, inclusive por proteção. Bom, onde eu quero chegar com vocês? Se conquistar territórios é uma tarefa difícil, tá? Preservar esses territórios é muito mais difícil. Esse cara criou um sistema para estabelecer uma espécie de fidelidade entre os grandes guerreiros, né? Os grandes guerreiros vitoriosos, bem-sucedidos guerreiros do mundo franco e ele. Essa fidelidade, essa lealdade são importantes, né? Para o quê? Para promover uma administração que seja eficiente, uma administração que de fato funcione. Afinal, se você é fiel e leal ao indivíduo, você o defende, o protege, não é? Esse sistema ele foi um sistema de origem de fato bárbara, né? Os bárbaros usavam outra expressão, eles chamavam de sistema de comitatus germânico, mas que aqui a gente já coloca com o termo feudal, sistema de vassalagem, porque a gente já começa a pensar naquela marca do sistema feudal, que é a relação de suzerania e vassalagem, né? Queridos, Carlos Magno, então, ele entregava terras como um prêmio para os nobres guerreiros, né? Que é praticamente sinônimo, né? Os nobres eram os guerreiros eram os nobres, que se destacavam nas frentes de batalha. Então Carlos Magno premiava os nobres guerreiros com terras e, em troca, recebia desses nobres a lealdade e fidelidade. Essa relação de quem entrega e de quem recebe terra e aquele que recebe presta lealdade e fidelidade, né, promete defender, lutar por aquele que entregou a terra, é uma relação que mais tarde vai se consolidar como relação suzerania e vassalagem. O Carlos Magno aqui é um suzerano, porque entrega a terra e recebe em troca a lealdade dos nobres guerreiros, e aqueles que recebem a terra prestam lealdade e são vassalos do Carlos Magno. Suzerano é quem entrega, vassalo é quem recebe terra. Perceba que essa é uma relação não só de lealdade e fidelidade, mas é uma relação militar. E é isso que a gente vai ver no mundo feudal também em uma próxima aula. Bom, a diferença aqui clássica entre o feudalismo típico e o Império de Carlos Magno é que no Reino Império Franco, o Carlos Magno ele concentra todos os poderes em suas mãos. E nesse sentido, nós temos um poder
né, um poder centralizador, um poder concentrado nas mãos de um único indivíduo, né, claro, autoritário, mas algo que não acontece no sistema feudal. No feudal o poder é pulverizado, o poder ele é fracionado, ele é dividido, ele é descentralizado, e o que evidentemente nessa comparação que nós fazemos aqui, então foge dessa realidade do império. Mas o resto, bem parecido. Vejam que eu disse a vocês que o Império Franco é o que semeia as bases do alicerce do sistema feudal. Bom, conquistar vai, mas administrar é mais difícil. Não é verdade? Né? Seu namoro acabou nessa época de pandemia? Porque a distância é complicado, né? Como é que você vai namorar? Vários casamentos acabaram, né? Porque as pessoas ficaram muito juntas em casa. Aí os namoros acabaram porque agora não tem como, né, se encontrar mais só pela... Não dá mais, né? Queridos, não vale a pena. Eu gostava era do amasso, né? Tá vendo? Queridos, administrar é complicado, manter é complicado. Para administrar o império, Carlos Magno, de maneira muito inteligente e eficiente, ele criou 2 tipos de províncias. As chamadas províncias do interior e as províncias do litoral. Não, as províncias das fronteiras. As províncias do interior eram chamadas de condados. Província do interior. E quem liderava os condados eram nobres, portanto guerreiros, que recebiam terra do Carlos Magno, chamados de condes. Professor, eu posso chamar de conde Sabugosa? Não. Eu posso chamar de, não sei, né, de Senhor dos Anéis, Hobbit. É porque ela tem o condado dos hobbits. Tá vendo? Já começa a falar besteira. Bom, sim, né, o filme Senhor dos Anéis se passa num ambiente medieval, sim. Mas não dá pra gente afirmar que esses caras têm pelos no pé, entende? Tá? Então o nome, conde, condado, condado, conde. Beleza? Esses caras administram então o interior do império. As províncias do interior são nobres, são guerreiros e possuem propriedades. Não se esqueçam, hein? E agora também uma força política. Agora, nós temos também as marcas, a palavra já diz, marcas. Né? Larga a mão de ser marcolino, vê se marca isso no seu caderno. As marcas são territórios fronteiriços. Quem administra as marcas são os marqueses, são os nobres. Vejam, fronteira, interior. Ambos são nobres, ambos possuem terras, ambos são de origem militar. E ambos têm a finalidade de administrar e defender esses territórios. E ambos também precisam aplicar as chamadas leis capitulares, que são leis oriundas do poder de Carlos Magno. Ou seja, Carlos Magno, ele então, né, manda nessas províncias. É ele quem está acima dos marqueses, dos condes, que prestaram juramento de fidelidade e lealdade a ele. Então eles devem seguir a palavra de Carlos Magno. Carlos Magno, então, cria um conjunto de leis que foram organizadas em capítulos, por isso leis capitulares, que são leis centrais de Carlos Magno, que todos devem obedecer, tá certo? Respeitar a autoridade de Carlos Magno, poder central. Por isso capitulares. Também lembrado, bom, que Carlos Magno mal sabia escrever, né? Aprender a escrever já com uma certa idade. Por quê? Porque os bárbaros não se preocupavam muito com isso, mas de bárbaro virará imperador do Império Romano. Bom, você confia no conde? Você confia no marquês? Eles prestaram juramento de fidelidade e lealdade. Galera, o namorado também faz isso, né? A esposa, o marido, o amigo. Mas não raramente temos traições. Então, confiar na palavra? Legal. Mas é melhor ficar de ojo. Não vai pegar o telefone do seu namorado, sua namorada, e ficar também vasculhando a vida da pessoa. Não deu certo, não confia mais, beleza, termina que é melhor. Mas veja, aqui não dá para terminar, né? Quem manda é o imperador. Então o imperador, para, digamos, evitar traições inesperadas ou conspirações que possam ameaçar a sua autoridade, o seu poder, o seu prestígio, e mais do que isso, né, para que não seja pego de surpresa, ele criou o chamado Missi Dominici, que na verdade são os fiscais do imperador. São aqueles que perambulam, que correm para todas as províncias, correm todas as províncias do império,
ali se apresentando como verdadeiros olhos e ouvidos do imperador. Aqueles que enxergam para defender os interesses do imperador e também escutam para defender os interesses do imperador. Escutam tudo, enxergam tudo. É isso mesmo, os olhos e ouvidos do rei. A função desses caras não era outra a não ser fiscalizar essas províncias, de modo a garantir a aplicação das leis capitulares e justamente a lealdade desses indivíduos ao próprio imperador, reafirmando o seu poder central, o seu poder, né, o seu poder, digamos, monárquico, imperial. É isso. Mesmo assim, é possível traição, não é? Queridos, bom, assim nasce o famoso Império Romano do Ocidente. Aí você fala, professor, peraí, agora você está zoando comigo. Porque assim, Império Romano do Ocidente não morreu lá, não caiu nas mãos dos bárbaros lá, germânicos lá, nos séculos 4 e 5? Sim. Mas o que você não prestou atenção, que você bate o olho rápido, é que eu escrevi novo. Legal, né? Novo Império Romano do Ocidente. Ou seja, o Império Romano do Ocidente é recriado pelas mãos do imperador Carlos Magno. Espera aí, professor. Isso aí é irônico, é engraçado, não sei, é maluco, porque, peraí. Não foram os próprios bárbaros germânicos que ajudaram, né, na derrubada, ou, né, que produziram com outros bárbaros as condições para a derrocada do Império Romano Ocidental? Sim. E agora são eles que recriam o Império Romano? Puxa, contradição, professor, que baita contradição. Bom, galera, é isso. Ironias do destino, né? A história é demais. Como é que a gente explica isso? Acontece, galera, que na época, ali por volta de 800 depois de Cristo, o Papa, sim, o líder da Igreja Católica, chamado Leão III, é esse cara aí, ele começou a ser acusado de tirania, de autoritarismo, né, de violência política, porque além de ser o líder da Igreja Católica, o Papa também tinha uma liderança política. Por quê? Porque nós temos terras papais. E quem administra as terras papais? Quem é o chefe dessas terras? Quem é o senhor dessas terras? O rei dessas terras? O Papa. Acusado de tirania, acusado de autoritarismo. Ah, meu Deus do céu. Começam as revoltas que exigem que ele pique a mula, com medo, né, de uma situação mais violenta, que pudesse levá-lo, inclusive, à morte. O Papa espirra, ou seja, foge da Itália. Alguns dizem que foi expulso da Itália. Não é? Seria bom, né? Toda vez que alguém começasse a ameaçar a liberdade, a democracia, enfim, o respeito aos outros, a todos, enfim, a gente pudesse espirrar, né? Que coisa. Pena que o que a gente vê no mundo ultimamente é a gente pedindo autoritarismo. Que bizarro, não? Enfim. Vamos que vamos. Queridos, o Papa então sai da Itália e vai pedir defesa, vai pedir socorro, né, para alguém. Para quem você acha que vai pedir? Para o braço armado e político da Igreja Católica. Quem? Né, você vai pedir ajuda para o seu papai, para sua mamãe, para sua vovó. Ele vai pedir para quem? Vai pedir para o Carlos Magno. Carlos Magno, católico, né, cristão fervoroso, não ia deixar o Papa, o líder da igreja, ali, enfim, a ver navios. Então, Carlos Magno sai em socorro do Papa, a pedido do Papa, e isso mesmo, acaba com as revoltas, com os protestos na região dos Estados Papais e devolve o trono, assegura o trono pontifício ao Papa. O Papa fica muito feliz. O Papa fica muito feliz. É exatamente isso. É verdade, cara. É verdade. Fica extremamente feliz. Não é legal? E retribui. E retribui coroando o Carlos Magno com o título de novo imperador romano do Ocidente. Assim, nós temos um novo império romano nascendo com um novo imperador romano do Ocidente, que era um bárbaro. Não é lindo? O ano está aqui, 800 depois de Cristo. A coroação foi em Roma. Alguns dizem que o próprio Carlos Magno não gostou muito. Não da coroação, o fato do poder, mas é que ao coroar o imperador,
com esse título, a igreja, mais uma vez, dava sinais de que não aceitaria que reis se colocassem acima da igreja. Quem te coroa e quem lhe entrega o poder sou eu, hein? Diz a igreja ao Carlos Magno. Estou, ó, acima de você. Eu que legitimo o seu poder. Não esquece disso, hein? Parece que o Carlos Magno não gostou muito disso, que não queria, né? Se submeter a essa autoridade superior, digamos assim. Não que não gostasse da igreja. Tá aqui as imagens que não deixam mentir. Bom, queridos, o ano de 800 foi o ano da coroação, mas a data é muito legal. É o dia 25 de dezembro de 800. Uma data que hoje, na modernidade, se comemora no mundo cristão o nascimento de Jesus. Mas para quem não sabe, Jesus não nasceu no dia 25. Ou melhor, ninguém sabe exatamente a data. Mas que nós sabemos que a data 25 de dezembro, lá antigamente, se comemorava a coroação de Carlos Magno. Com o passar do tempo, a igreja precisava de datas comemorativas para que em todas essas datas as pessoas lembrassem da importância do cristianismo, aquela coisa, né? Data serve para você lembrar de algo, e a igreja precisava ser lembrada sempre. Uma data que era muito conhecida pelos cristãos era a data dia 25 de dezembro, que passou a ser muito útil, já que a gente não sabe a data de nascimento de Jesus. Carlos Magno já foi, né? Ou para o céu ou para o inferno. Então a gente pega essa data e atribui a Jesus. Como uma data que já é comemorativa, que as pessoas já conheciam, então olha que interessante. Passou a ser a data do nascimento de Jesus. Você, é claro, que não vai chegar, né, num dia de Natal para sua vovozinha, que viveu a vida inteira, 97 anos, acreditando nessa data. Né? O dia que ela fala para você, senta na mesa e fala assim: ai, netinha, eu fico tão feliz nessa data, porque você sabe que nesse dia Jesus nasceu, o Salvador de todos, o Salvador da humanidade. Ai, fico tão feliz, né? Daí ela fala: viu, netinho, pega para mim lá, né, a maionese, pega ali o franguinho pra vovó, aquele tender, aquele Chester, né? Porque eu tô tão feliz, Jesus Christ. Aí ela monta o presépio, tudo, aquela coisa toda, né? Reza na mesa, né? E você lá, pô, vovó, né? Pô, não é bem isso, né, vovó? Você não vai falar isso pra sua vovó, né, cara? Sua vovó já tá com idade, sabe? Ela não pode ser contrariada, entendeu? Só se ela pedir retorno de ditadura, de regime militar, aí você contraria, né? Mas assim, se não, meu, deixa ela montar o presépio lá, ela tá feliz, tá bom. Tá feliz, a família tá feliz. Ultimamente, minha família tudo, né, fragmentada. Então, assim, fique com a vovó. Né? Bom, o Carlos Magno também foi o grande realizador do Renascimento Carolíngio. Renascimento Carolíngio, moçada, é o nome que nós damos a um grande renascimento cultural. Porque se o Império Romano renasce, né, ou é resgatado, então a gente também precisa, né, se equiparar ao Império Romano e transformar um bárbaro num romano. Não é só uma coroa e um trono e um cristianismo, uma cruz. Não. Então você precisa investir em desenvolvimento cultural melhor, investir em educação. Os bárbaros, por assim dizer, eram guerreiros, então não se preocupavam muito com essa questão da intelectualidade, digamos assim, né? Com raras exceções, óbvio. Então, o nosso amigo Carlos Magno, na altura de um imperador do Império Romano, vai promover um momento de grande incentivo ao conhecimento. Claro que não será democrático, claro que não será para todos, mas há um investimento em escolas de conhecimento, né, para garantir que o Império Romano renascido tenha na sua, digamos, né, dimensão, né, cultural a mesma grandeza do passado. Bom, essas escolas, né, que foram criadas, né, desenvolviam estudos clássicos. O que são estudos clássicos? Greco-romanos, óbvio, né? Você quer recriar o Império Romano como? Se é a cultura greco-romana. Desculpa. E essas escolas eram, de fato, construídas, ou universidades, coladas com as igrejas, com as catedrais, com os mosteiros, o que sinaliza para a gente algo importante. Sempre controlados pela igreja. Ou melhor, o conhecimento, o saber
era monopolizado pela Igreja Católica desde essa época e vai também se constituir em algo fundamental no feudalismo clássico, né, no auge. Os monges são, por assim dizer, os professores, né, são aqueles que vão ministrar as aulas. Aulas estas, né, variadas de latim, de matemática, de direito e outras mais. Mas o que importa pra gente? O que importa pra gente é que quem determinava o que você poderia ou não aprender e quanto você poderia questionar era a Igreja Católica. Quer dizer, exercia um controle sobre todas as formas de pensar, né, e de se conhecer na época. Isso mesmo, um monopólio cultural que vai também se processar no mundo feudal. Queridos, bastante cuidado. Bastante cuidado. Isso é fundamental. Senhor, entendi. Caminhemos. Bom, Carlos Magno não é eterno, muito embora, né, suas ideias, né, sua memória até hoje, mas seu corpo perece como todos os outros. Carlos Magno morreu em 814 d.C., abrindo caminho para uma sucessão. Quem assume é o seu filho, chamado Luís, na época conhecido como Piedoso, porque Luís era extremamente religioso, supercristão e católico, vivia muito tempo em Roma, perturbando o Papa. Bom, esse cara só pensava em religião, pensava em ser piedoso e também, de certa forma, abandonou a política e a administração, o que não é algo muito interessante, não. Porque se ele não pensa em política, não pensa em administração, você poderia até chamar de rei indolente. Vai ficar estranho aqui, né? Bom, se ele não queria saber de política, enfim, de administração, os filhos queriam e muito mais do que outros. Porque eram os herdeiros. Quando Luís o Piedoso morreu em 840, isso aqui tá errado, tá? Deixa eu ver se eu corrijo aqui para vocês. Coloquei o nome de um amigo, um professor, né? Quando ele morreu em 840, então, e sem deixar um herdeiro, né, definir um herdeiro, um dos seus 3 filhos, os filhos brigaram pelo poder. Como não se entenderam, uma verdadeira guerra pelo trono. Não se entendendo, vão dividir o império em 3 áreas. Tá ligado? Né? 3 filhos, né? O pai compra uma batata, um saco de batata frita. Fala, beleza, se vira aí, vamos ver quem vai ficar com a batata. Não se faz isso também, né, galera? Já que não tem um saco de batata, só tem um saco de batata frita plus 3, tipo, rasga e cada um pega um pouco. Enfim. Bom, os 3 filhos, o Carlos, conhecido como Calvo, Lotário, né, o Otário, e o Luís, o Germânico, será chamado Germânico, né, será conhecido como Germânico, são os 3 filhos de Luís o Piedoso que vão brigar pelo trono, já que eles não se entendem, vão dividir o império em 3. Bom, está aqui a divisão que foi feita por meio de um tratado entre os 3 filhos de Luís, chamado Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun é muito importante, hein, galera? O Tratado de Verdun é muito importante. É um tratado de 843 d.C. Como você pode observar, o tratado então divide o império em 3 áreas entre os filhos do Luís o Piedoso. Na parte mais ocidental do império, região da França, ficará Carlos como rei. Na parte mais central do império, incluindo um pouco do norte da Itália, o Lotário. Na parte mais oriental do império, incluindo ali a região da Alemanha, Germânia, temos Luís, que não à toa será chamado de O Germânico. Não é legal? Senhor, bacana. Bom, bacana para você que está aprendendo, mas para o império não é nada legal. Porque essa divisão enfraquece o império, enfraquece em recursos econômicos, em recursos militares. E as consequências são desastrosas. Enfraquecimento do Império Franco, possibilitando uma nova onda de invasões bárbaras. Eu vou repetir, uma nova onda de invasões bárbaras. Por quê? Porque a gente já falou das invasões bárbaras lá dos séculos 4 e 5 sobre o Império Romano Ocidental. Lembre-se, do antigo Império Romano Ocidental. Ah, professor, mas eu não vi isso. Então estude, procure saber. Aqui nós estamos falando de uma segunda onda de invasões bárbaras do século IX. Séculos 9, 10, século 9. Por que bárbaros? Porque agora que os francos viraram o novo Império Romano do Ocidente e são cristãos, eles passam a enxergar aqueles que não são romanos, que não são cristãos, como bárbaros. Não é engraçado? Bárbaro se colocando contra bárbaro.
Interessante, né, galera? Agora, eles não se acham mais bárbaros, eles evoluíram. Ficaram civilizados. Bom, então bárbaro é todo aquele que não é romano, no caso aqui, todos aqueles que não estão no Império Franco. No leste temos os magiares húngaros que vão atacar o Império, aproveitando esse momento de brigas internas, né, e de sucessões, essas brigas entre, né, reis da dinastia carolíngia. No sul e também no ocidente, aliás, no sul e no oeste, temos novamente pressões dos islâmicos, que já estavam lá na Península Ibérica, você lembra do Carlos Martel, mas que agora as pressões se avolumam, se aproveitando dessas brigas políticas entre os sucessores de Luís o Piedoso e de Carlos Magno. E no norte nós temos os vikings, né? Para aqueles que gostam de seriado, tem um seriado aí, nossa, sei, 6, 7 temporadas, os vikings. E é legal o seriado porque mostra essa visão super religiosa dos caras, né? Essa vida mais rural dos caras. E também a gente percebe, né, nos vikings que eles atacaram, né, Paris, atacaram cidades britânicas, né? E eram vistos como verdadeiros bárbaros pelos cristãos. É interessante isso aí. Bom, só uma sugestão. Queridos, aqui é uma ilustração daquilo que eu falei. Os magiares pelo leste, pelo sul os islâmicos, pelo norte os vikings. Essas invasões bárbaras, elas vão gerar uma série de consequências importantes para a definição do fim da nossa aula. Bom, que consequências são essas? Primeiro, a gente está falando de um processo de feudalização. O que é um processo de feudalização? É o processo, né, que é desencadeado por esse momento de crise do Império Franco, dessa divisão do Império Franco, dessas brigas políticas do Império Franco, e também por conta dessa pressão, dessas pressões dos ditos bárbaros do século IX. Bom, se os bárbaros estão atacando, e além disso nós temos brigas entre os reis ali, pelos tronos, pelas coroas, então a sociedade que vai se formar, que é o feudalismo, é uma sociedade que vai se constituir numa sociedade extremamente militarizada, porque a guerra é cotidiana, ela é rotineira. Então, nada melhor num mundo de guerras você pensar em guerra todo santo dia. Então nós temos uma sociedade que vai se militarizar, e essa é uma marca do sistema feudal. Além do mais, nós temos um aprofundamento de um processo de ruralização da sociedade. Porque as pessoas sabem muito bem que as cidades são os grandes alvos de ataque, tanto de príncipes, de reis, como também, principalmente, de bárbaros. Quem assistiu os vikings sabem disso. Onde se encontra a maior riqueza, ou poder, né, por assim dizer. Então as pessoas vão cada vez mais, né, simplesmente, elas vão cada vez mais se dispersar entre os mundos rurais, os campos. É um processo cada vez maior de ruralização. E, claro, né, que nesse sentido nós teremos uma pulverização, né, dessa sociedade, né, uma fragmentação da sociedade nos campos, e cada vez mais distantes umas das outras, né, esses campos que nós denominaremos de feudos, de fazendas. E quando você então fala de distâncias, você acaba dizendo o que para mim, professor? Que você acaba gerando isolamento dessas áreas rurais, né? Ou da distanciamento entre as cidades, o campo, cada vez maior por conta da presença de invasões bárbaras e tudo mais. Então as pessoas vão se isolando, elas vão se escondendo devido ao medo das invasões bárbaras. Nesse sentido, o isolamento acaba também produzindo um efeito político. Afinal de contas, à medida que as pessoas vão se isolando, vão se distanciando, né, das cidades e de outras fazendas, de outros campos, elas vão então se formando, elas vão se construindo numa bolha, né? E essa bolha então ela vai criar um mundo novo, que é o mundo feudal, né? Que é o mundo feudal, e cada vez mais distante, né, de um rei, de um imperador, de um poder central. Então o poder central ele vai se enfraquecendo, né? Você vai criando grandes hiatos entre cidades, entre feudos, melhor, ou entre fazendas. E isso, evidentemente, vai promovendo digamos, o esfacelamento do poder central, né? E no lugar desse poder central, que é o poder do imperador, poder do controlador, centralizador, nós teremos, então, os poderes que irão se dividir, né? Nós temos a fragmentação do poder político, né? Onde? Nos feudos. Cada feudo,
terá um senhor de feudo, senhor feudal, que é um nobre, um duque, um conde, e ele vai exercer dentro do seu feudo um poder quase que monárquico, né? Ele manda no seu feudo. O poder vai ser dividido entre os senhores feudais, que caracteriza a política descentralizadora do mundo feudal. Por isso eu digo que aqui nós começamos a falar do típico feudalismo, porque chegamos o quê? No auge do sistema feudal, na sua consolidação com os resultados do Tratado de Verdun. Espero, queridos, que vocês tenham entendido, amado, latrado, salve, salve, e que possam mais uma vez assistir, né, a outras aulas. Valeu e até a próxima!